obrigado. Hoje eu estou aqui no consultório do Dr. Davi. Muito obrigada por essa oportunidade para a gente saber um pouquinho quem é você. Vamos conversar? Vamos. Tá preparado? Tô. Então vamos lá. Quem é Dr. Davi? Vamos falar Davi, porque Davi. Antes de ser doutor, você era o Davi. É verdade. Alessandra, primeiro eu queria agradecer o seu convite, né? Enfim, foi até um amigo meu, né? Que o Fábio, né? Que você conhece e ajudou, enfim, fez. Mas enfim, quem é o Davi? É uma pergunta difícil às vezes de responder, né? A gente falar da gente próprio. Mas assim, acho que o Davi é uma pessoa, é uma criança que cresceu num ambiente familiar muito saudável, né? A minha família é uma família que tem muitos médicos, então eu cresci dentro desse ambiente também, né? Da área de saúde. Isso acabou tendo uma influência muito grande, eu acho que na minha vida, talvez até o fato de eu também ter me tornado médico e estudar toda a questão de psiquiatria, né? Os meus pais são psiquiatras, então tem uma influência muito grande. Eu tenho outros, na minha família tem outros médicos que são também psiquiatras, mas de outras especialidades, então eu cresci dentro desse contexto, né? Eu cresci também, assim, parte da minha infância eu vivi também, assim, num sítio, eu morei num sítio aqui em São José dos Campos, então eu acho que esse contato com a natureza é algo que tanto para a saúde mental quanto física é muito bom, né? Eu acho que é super legal. Eu sempre fui uma criança que gostei muito de esporte, de atividade física, gostava muito de jogar futebol, ainda gosto muito, né? Eu acho que o esporte é algo que, assim, consegue, de certa maneira, trilhar um caminho para a vida das pessoas muito bom, né? O esporte traz uma série de ensinamentos que, se a gente consegue entender e levar isso para a vida, é algo muito legal, né? Eu sou casado, eu tenho 3 filhas, né? A minha esposa também é médica, né? Então a gente vive nesse mundo, né? Nesse mundo dentro da área da saúde, da medicina, né? As minhas filhas, enfim, eu acho que ter filho muda muito a vida. Você tem 3 meninas, e estão indo para a área da medicina também? Elas são novas ainda, né? Uma tem 11, outra tem 9, a outra tem 4, está completando 5. Então elas estão crescendo, estão aí nesse desenvolvimento. Mas não sei para onde elas vão. A gente, na verdade, tanto eu quanto a Renata, a gente não força nada. Eu acho que é uma questão delas escolherem o caminho delas. A vida é feita de escolhas. Exatamente, E, enfim, então eu acho que um pouco de mim, eu acho que é isso, né? É claro que é difícil falar, tem muitas outras coisas, mas eu acho que a vida é isso, né? Eu acho que você tem que estar indo atrás das coisas, buscando as coisas que você gosta e tentando trilhar o seu caminho. Sim, médico muitas vezes fica aqui fechado no consultório, de repente no hospital, aquela coisa toda, né? E o que te deixa muito feliz? Qual é o seu hobby? Olha, eu gosto muito de esporte, tanto fazer esporte quanto assistir. Eu gosto muito de jogar futebol, né? E fazer musculação. Eu acho que estar bem fisicamente é algo que, tanto para a cabeça quanto para o corpo, faz muita diferença. Eu gosto, mas ultimamente eu tenho ficado até um pouco mais relaxado, né? Não tenho feito tanto quanto eu gostaria. Então, eu acho que assim, exercitar é uma coisa muito legal, mas por outro lado eu sou uma pessoa muito caseira também, muito tranquila, então eu me sinto muito bem ficando em casa, lendo, assistindo um filme, curtindo, assim. Eu não sou aquela pessoa que precisa de estar saindo toda hora, de estar... Você gosta de viajar? Eu gosto de viajar, eu gosto muito de viajar também. Eu acho que é uma das coisas onde a gente aprende muito, a gente tem novas vivências, né? Então, quando eu posso, eu gosto de viajar, sim, com certeza. E o que você não gosta de fazer? Tem coisas que a gente também não gosta, né? Que a gente, às vezes, é obrigado. O que eu não gosto de fazer é uma boa pergunta, viu? O que eu não gosto de fazer? Agora você me colocou na parede. Na parede, Eu não gosto de estar assim com muita pressão sobre mim, assim, no sentido de que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora tem que resolver isso, tem que resolver imposição. Imposição. Claro que assim, a vida de médico muitas vezes impõe isso, né? Você tem que fazer uma série de coisas e às vezes
trabalhar em momentos que eventualmente você não gostaria, sim, mas faz parte da nossa vida. Então, eu acho que quando está um momento mais tranquilo, mais relaxado, assim, no sentido de que, olha, deixa a vida acontecer e vamos ver o que rola, são momentos mais agradáveis. Mas a vida nos impõe muitas vezes essas questões. Porque médico é assim, né, gente? Muitas vezes está lá em casa, tranquilo, belo e formoso. De repente, vem aí um chamado, uma emergência, tem que sair correndo e ajudar. E tem que ajudar. Porque é a profissão. É a profissão e faz parte, eu não reclamo disso, eu acho que assim, eu sou muito feliz sendo médico, mas são coisas que fazem parte da nossa vida e às vezes você fala, nossa, hoje eu queria estar tranquilo, eu queria estar descansando, e às vezes muda. Mas enfim, as outras profissões também têm outras questões, então acho que a gente tem que tentar se adaptar ao que a vida nos oferece, né? Você tem medo? Eu tenho medo, sim, todos nós eu acho que temos medo, né? Eu acho que talvez o medo que eu tenha, até por trabalhar nessa questão de saúde, são as questões relacionadas às doenças, né? Então, você ter uma doença, né? Não só do ponto de vista de saúde mental, porque todos nós estamos sujeitos a termos um problema sério relacionado à saúde mental, mas também uma doença física, né? Uma doença mais grave, uma doença eventualmente que não tem cura. Eu acho que isso é algo que traz um medo e uma questão de você se questionar quando isso acontece. Então acho que isso é algo que traz medo, com certeza. A pandemia nos trouxe muito medo, né? Era uma coisa que surgiu que ninguém sabia o que era, na verdade. E mexeu com todas as classes sociais, mexeu com todas as pessoas. Como que a gente imaginar que ia parar a escola, ia parar a igreja, ia parar tudo. Isso nos trouxe muito medo. E além de medo, trouxe ansiedade, trouxe dúvidas, trouxe incertezas, desespero. E muitas pessoas se adoeceram na pandemia. Muitas pessoas morreram, sim, de Covid, mas muitas pessoas começaram a morrer aos poucos por esse medo, né? A pandemia foi um período muito difícil. Foi. Enfim, mexeu muito com o psiquismo das pessoas no geral. Foi um período difícil, mas por outro lado, a pandemia também trouxe coisas interessantes, assim, na área da psiquiatria, por exemplo, essa questão da saúde mental, ela foi muito mais discutida, foi muito mais colocada, dentro da mesa, no sentido das pessoas começarem a perceber que é importante a gente ter uma boa saúde mental e a gente se cuidar, né? Agora, essa questão da incerteza, claro que a pandemia trouxe toda essa incerteza, todas essas questões e medos assim, ao extremo, né? Eu atendi alguns pacientes que, enfim, as pessoas estavam realmente não sabendo o que fazer, apavoradas, E foi muito triste, porque você viu que realmente muitas pessoas morreram, colegas médicos morreram, enfim. Agora, por outro lado, a pandemia, de certa maneira, ela escancarou algo que, no fundo, é o que acontece na vida, né? A gente não tem certeza de nada na vida, né? A gente tem, às vezes, uma presunção de que, olha, no meu dia vai ser assim, vai ser assado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não que isso não seja bom, é bom a gente ter metas, a gente ter planejamento, mas que vai acontecer exatamente daquele jeito, ninguém sabe. Que você traçou. Que você traçou. Então, a pandemia, de certa maneira, ela mostrou, olha, você está aqui, o mundo está aqui, mas ninguém tem certeza de nada do que vai acontecer. Né? Claro que foi de uma maneira muito forte, muito impactante, muito apavorante, como você colocou, mas a vida é assim, a gente não tem certeza das coisas que vão acontecer. Muitas pessoas não estavam nem vivendo, né? Saía do supermercado, chegava em casa, começava a lavar. Aquilo foi trazendo, assim, desespero, uma coisa até além da conta, além da conta, Porque teve gente que estava além da conta. Teve gente, assim, eu tive contato, por exemplo, na pandemia com um caso que me chamou muito a atenção, né? 2 profissionais da área de saúde, né? Uma pessoa trabalhava como fisioterapeuta ela fisioterapeuta e o marido médico com 2 filhos, e aí
ficavam então trabalhando na UTI, né? Sim. E o médico também trabalhando assim no hospital com plantões. Eles ficaram no momento da pandemia, eles ficaram tão desesperados que eles pegaram os 2 filhos pequenos, né? Que eu não me lembro exatamente a idade, mas pequenos assim, 5, 7 anos, né? E colocaram os filhos para morar com os avós, né? E ela foi morar num apartamento, ele morava em outro apartamento separado, porque os dois estavam num ambiente, né, lidando com pacientes com Covid a todo dia, e ela muito preocupada no sentido de pegar o Covid e aí passar para o marido, e ele a mesma coisa, passar para ela, e achando que passariam para os filhos. Então assim, os filhos ficaram 2 meses com os avós, eles ficaram 2 meses separados, e assim, e aí acabaram entrando num surto, né, assim, no sentido de que não dormiam, não ficavam bem. E então você vê que a pandemia mexeu muito com a cabeça das pessoas e foi um momento de muita... Aconteceu isso também com uma senhora em Caraguatatuba, que ela se fechou dentro do apartamento e não tinha contato com ninguém, com os familiares, nada. Ela tinha medo até do telefone, doutor. E ela, no final das contas, ela pegou o Covid, que foi uma pessoa que foi entregar comida para ela no iFood, e ela veio falecer. E no final, as pessoas que estavam de fora, que não tinha nada a ver, que nem estava chegando perto dela, o cara foi, de repente ele estava contaminado, não sabia, é claro, né? E no fim ela pegou do iFood. Então, quer dizer, o que adiantou essa pressão total dela? Porque disse que a mulher não vivia. A mulher ficava o tempo todo vendo o noticiário, aquele desespero. E isso foi ocasionando coisas assim, pavorantes nela. Porque a turma estava vendo que estava mexendo com a mente dela. E no final ela morreu. E assim, quando a gente não está bem mentalmente, né, não só na questão assim, de estar muito ansioso ou estar deprimido, enfim, isso acaba mexendo também no nosso sistema imune. Então, se a gente está muito estressado, muito tenso, muito preocupado, isso com uma certa frequência diminui as próprias defesas do nosso corpo. E isso, de certa maneira, pode tornar a pessoa mais vulnerável a determinadas doenças, né? Então, o psiquismo ele tem uma relação muito grande com o corpo também, né? É o que os gregos já diziam, né, há muito tempo atrás, né? Mens sana in corpore sano, né? Se você está com uma mente boa, normalmente o seu corpo responde bem, também está bem. E vice-versa, se você está com um corpo legal, isso tem reflexo na sua mente. Então, cuidar da nossa saúde, não só física como mental, é fundamental, né? Sim. E sonho? Você tem sonho? Olha, qual é o seu maior sonho hoje? Olha, talvez o meu maior sonho hoje seja me aposentar no sentido assim, de eu ter uma renda, no sentido de eu não precisar de trabalhar, não que eu queira parar de trabalhar, eu gosto de parar, trabalhar. A gente não para. Mas você ter uma renda, né, mensal, no sentido de que, olha, eu estou ganhando um determinado valor de dinheiro, e se eu quiser trabalhar, eu trabalho, se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. Eu acho que eu estou buscando isso, né, no sentido de ter essa aposentadoria, entre aspas, assim, no sentido de você ter tempo livre, de fazer as coisas que você gosta. Eu acho que isso traz uma qualidade de vida muito, muito grande. Então, talvez um dos meus sonhos atualmente seja esse. Por que a escolha da psiquiatria? Porque você falou assim, que os seus pais já eram, e de repente isso também induziu de alguma forma a seguir os mesmos passos dele. Mas por que a escolha? Você podia ter escolhido qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu acho que tem o primeiro aspecto que eu falei, né? Os meus pais são psiquiatras, meu pai foi um dos fundadores do Chuí aqui em São José dos Campos, né? O hospital, enfim, ele foi dono do hospital com outros médicos durante muito tempo, depois ele vendeu a parte dele, então eu passei a grande parte da minha infância, eu ia com ele no hospital. A gente morava do lado do hospital, então eu ia com muita frequência no hospital, eu conversava com os pacientes, eu jogava futebol com os pacientes, então era algo normal assim para mim, lidar com essas questões assim dentro de um hospital, dentro de conversar com os pacientes, né? E aí, claro que eu fui estudando, desde criança eu, de certa maneira, já pensava em ser médico, né? Quando eu comecei a fazer medicina, quando você chega no 5º e no 6º ano, você começa a precisar de decidir qual é a área que você vai seguir, né? E a medicina tem grandes áreas, né? Então, assim, cirurgia eu sabia que eu não ia fazer porque eu sou muito descoordenado do ponto de vista, assim, né?
na mão mesmo, né? De coordenação motora. Então eu falei, olha, eu não gosto também desse aspecto de estar dentro do centro cirúrgico, de você ficar num ambiente fechado, né? O cirurgião, o anestesista, às vezes eles ficam o dia inteiro numa sala fechada, né? E não era muito isso. Então eu já excluí cirurgia, né? Ginecologia e obstetrícia também, por ser uma grande área da medicina, mas também é uma cadeira cirúrgica, então também já excluí. Pediatria, eu gosto de criança, mas o atender criança doente e tudo mais não era uma coisa que me agradava muito, também excluí também pediatria. A parte de saúde pública, né, gestão, é uma área que eu gosto, mas eu achei que não era muito a minha área, então eu fiquei dentro da área da clínica, né? Então vou ser algo relacionado a uma cadeira clínica. Eu pensei em endocrinologia, porque eu gosto de endócrino, de entender como... e a questão assim, de como o corpo funciona mesmo, a questão fisiológica e tudo mais, né? Então, endocrinologia foi uma das especialidades que eu pensei em fazer. Psiquiatria também sempre teve no meu radar, por tudo que eu falei. E aí, no final, eu acho que, né, eu gosto muito da parte clínica, assim, psiquiatria é uma cadeira muito onde você precisa de conversar com as pessoas. A escuta. Você tem que ter uma escuta muito boa e você precisa de estar aberto para ouvir, né, o que o outro tem para falar para você e tentar, de certa maneira, entender, digerir isso no bom sentido para você conseguir dar um feedback e tentar ajudar aquela pessoa. Então, acho que foi nesse sentido. Eu acho que foi uma cadeira clínica, eu fiquei nesse sentido. E aí eu falei, olha, a psiquiatria é uma área que eu gosto e aí eu tomei a decisão nesse sentido. Na verdade, a psiquiatria acaba sendo uma área de mediação, né? Intervenção, de escuta. Muitas pessoas chegam aqui no consultório desesperadas, elas só querem ser ouvidas, né? Eu quero ser encontrada, eu quero ser vista. Exatamente. Né? Porque muitos chegam aqui estão desesperados, estão na solidão e não sabem o que fazer. Né? E muitas vezes, eu tenho certeza que você de repente ajudou muitas pessoas que estavam dispostas a se suicidar. É verdade. O suicídio é um problema de saúde pública hoje em dia, né? E a gente atende muitos pacientes, às vezes, em alguns momentos, pensando nisso, eventualmente tendo um planejamento. Então, são pacientes muito graves, que é uma das áreas da psiquiatria que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Claro que quando a pessoa chega a pensar em suicídio, é porque realmente, do ponto de vista de saúde mental, ela não está vendo outra alternativa, ela não vê outra saída, né? Claro que sempre existe outra saída. Você precisa explicar e mostrar para a pessoa. Muitas vezes, em alguns casos, você precisa até de internar o paciente, né, para que ele saia disso. Mas são casos graves. É o caso que aconteceu esses dias atrás em São José dos Campos, que a professora desapareceu, ninguém achava a professora e de repente ela pulou, né, o viaduto do Rio Paraíba e se suicidou e foi encontrada em Pindamonhangaba. Então, assim, para chegar num ponto desse, para ela chegar lá, quanta coisa que passou na mente dela. De repente, se ela tivesse procurado um médico, um psiquiatra, tivesse segurado, né, de alguma forma. Hoje a gente tem uma série de medicações, uma série de intervenções que você pode fazer, né? Como eu disse, nesses casos mais graves, você precisa de internar a pessoa até por um período para tirar ela desse risco, né? Que é um risco muito sério. Sim. Mas é muito triste, né? Porque muitas vidas são perdidas e eventualmente isso poderia ter sido tratado de uma outra maneira e a pessoa poderia estar aqui com a gente, né? Uma das coisas, doutor, que está além da conta, inclusive teve um caso desse de uma blogueira no BBB, lá no Big Brother, esses tempos atrás, o uso excessivo do celular. A menina usava tanto celular, esses dias eu vi ela no programa Altas Horas, ela participou do programa, ela tá tão viciada no celular que ela ficou internada numa clínica de reabilitação que ela contou e ela estava participando do Serginho Groisman e com o pai e com a mãe ali perto, porque ela não pode de hipótese nenhuma pegar o celular. E hoje ela disse que ela está tomando medicação, tudo. E isso, doutor, está sendo demais. Crianças
adolescentes, adultos, idosos estão deixando de comer, de viver, de se proteger, de se comunicar para ficar o tempo todo preso e antenado no celular. Não, esse é um problema hoje que acontece no geral com as pessoas, não é só no Brasil, é no mundo, né? O celular, eu acho que a gente tem que ver o celular como uma ferramenta que pode nos auxiliar e nos auxilia em muitos aspectos, mas você tem razão, a gente tem passado um tempo no celular muito grande e as relações, né, afetivas, as pessoas, os contatos, a gente tem deixado de fazer isso para a saúde mental não é bom, né? Às vezes você vai num restaurante e você vê amigos, às vezes familiares, o marido, a esposa, enfim, o casal, e às vezes eles estão numa mesa e estão mexendo no celular e não estão conversando. Não estão conversando. Então isso não é nada saudável. Eu acho que a gente precisa de começar a colocar uma série de limites para nós mesmos, no sentido de que, olha, eu vou usar, né, como algo que pode me ajudar, mas a gente vai ter que colocar ele na mesa em determinados momentos e, olha... Desligar. Esquecer o barulhinho para te chamar. Porque isso acaba se tornando, de alguma forma, uma droga. Com certeza. Um vício que está além da conta e as pessoas não estão tendo noção. Quando você fala, vai numa lanchonete, vai jantar com a família, tá lá preso no celular. As pessoas dentro de casa, tá na hora da comida, não falam, filho, vem comer. É mensagem pelo celular. E as mídias sociais hoje também, né, no geral, elas acabam mexendo muito com isso, né? Você pega, né, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o TikTok. Então, essas mídias sociais, as pessoas elas ficam ali no sentido de ter uma resposta e um retorno do outro, né, de uma curtida. Sim. Ou de algo que foi visto, né? E quando você vê uma curtida, isso gera um certo bem-estar momentâneo, porque existe uma descarga de dopamina momentaneamente, onde a pessoa se sente bem. E aí ela quer ficar repetindo essa conduta, né? Então ela entra no Facebook, no Instagram, no TikTok, às vezes entra 20, 30, 40 vezes ao dia, e para ficar vendo quem viu a foto, quem curtiu, E claro que isso toma um tempo muito grande. O tempo passa e está deixando de viver. Às vezes eu atendo pacientes e as pessoas, mas doutor, eu não tenho tempo para fazer exercício, né? E aí eu pergunto para ela, mas olha, quanto tempo você tem ficado no celular? Às vezes as pessoas elas não se dão conta, né? Porque elas ficam no celular, e hoje até tem programas que você consegue ver no final do dia, olha, fiquei tanto tempo em tal aplicativo, e a média hoje das pessoas, tem pesquisas mostrando que as pessoas ficam 4 horas, em média, né? Tem pessoas que ficam 8, 10, o dia inteiro no celular. Então isso para a saúde não é bom, é muito melhor você sair, fazer uma caminhada, se exercitar. Sem celular. Sem o celular, exatamente. Então vamos falar um pouquinho dos transtornos, né? Então vamos lá, um deles, quadros depressivos. Eu vou te citar e depois a gente vai falar. Crise de ansiedade, ninguém está imune. Não tá. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. Síndrome do pânico, tristeza, depressão, isso vai gerar ansiedade, solidão, falta de afeto, medo, fobia, insônia. Quantas pessoas que têm que participar de uma oportunidade de um emprego e fica desesperada, acaba não dormindo. O suicídio que a gente já falou, o alcoolismo, a droga, o estresse, delírio, ficar vendo coisas que não existem, falta de memória e depressão também pós-parto. São das citações que o doutor dá no Instagram dele, que depois eu vou passar para vocês. Então ele dá várias dicas, várias ideias, e tudo isso está embutido, tudo isso relacionado à psiquiatria. Eu acho que você fez um panorama bem geral aí, né? Sou boa nisso, hein? Mas hoje a gente vê com muita frequência, né? Todas essas doenças, todos esses problemas aí que você colocou, né? A gente vê isso no dia a dia, né? Eu acho que uma das grandes questões hoje do mundo moderno é muito essa questão, né? Dos transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos. A gente vê com muita frequência isso no consultório, né? As pessoas elas estão, né, muito ansiosas, muito preocupadas, muito tensas, né? E isso, quando passa um determinado grau, pode sim se tornar uma doença com reflexo muito grande
com relação ao sono, né? Quando a gente está muito preocupado, muito ansioso, com grande frequência, faz com que a gente não durma bem, né? E esse é um problema, porque não dormir bem gera uma série de outros problemas também, assim, para a mente e para o corpo. E os quadros depressivos, né? As pessoas estão ficando mais deprimidas, mais tristes, né? Mais isoladas, sozinhas, né? Solitárias. Então esse é um problema hoje de saúde pública que a gente enfrenta. E essa parte também, gente, que é muito preocupante, esses jovens indo para o mundo das drogas. Se está indo para o mundo, não experimenta nem pensar em como que é, experimentou já era, né? E alcoolismo, tem pessoas que não têm controle, bebe e não percebe que aquilo está acabando com a pessoa, está acabando com a vida. A gente anda em São José dos Campos, não só em São José dos Campos, em várias cidades. A gente vê várias pessoas em semáforos na rua parecendo zumbis, porque chegou, já está fora totalmente do controle, doutor. E isso, o que gerou a isso? O álcool, né, por incrível que pareça, às vezes a gente fala, as pessoas falam muito de cocaína, de crack, de maconha, que são drogas, né, que trazem uma série de problemas, são drogas ilícitas, né, então a maconha, a cocaína, o crack são drogas ilícitas. O álcool, por incrível que pareça, é uma droga lícita, né, mas estatisticamente o álcool é a droga que mais gera problema, não no Brasil, no mundo. Por ser uma droga lícita, então você tem acesso, né? Ela não é proibida, claro que a partir dos 18 anos, mas o número de pessoas que faz uso de álcool é relativamente grande, né, no mundo. Né? A gente tem uma população aí em torno de 8 bilhões no mundo, de 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo usam álcool. Né? Muita gente. Claro que muitas pessoas, dentre essas pessoas, têm um problema sério com a dependência do álcool. Tem pessoas que bebem e não são dependentes. Mas o álcool é uma droga, assim, que traz muito, muito problema e às vezes a sociedade, as pessoas, elas minimizam isso como se fosse, não é tão problemático assim, mas no fundo não, é só muito... estou tomando um golinho, só um golinho, mas do golinho já foram vários golinhos. Quando a pessoa vê, já tomou várias garrafas e não está percebendo. Não está percebendo. Fica uma pessoa agressiva, fica uma pessoa totalmente desconcertada, não fala coisa com coisa. E uma pessoa assim, muitas vezes, perde mulher, perde filhos, perde emprego, perde tudo. Perde tudo, o álcool já era um problema social muito grande, né? E as questões também relacionadas às questões de violência, as questões de acidentes de trânsito, né? O número de pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito e beberam alguma coisa. Sim. No Brasil, hoje, isso é uma questão muito séria, porque hoje a lei coloca que se você beber alguma coisa, você não pode dirigir. Algumas pessoas ainda acham que isso é brincadeira e tudo mais. Então não pode, né, levar isso como brincadeira, é algo muito sério, né? Que precisa de ser discutido como um problema de saúde pública, com certeza. Ansiedade torna doença? Pode tornar. Ansiedade, né, é um sentimento, é uma emoção que todos nós temos, né? Então é normal ficar um pouco ansioso. A gente está gravando aqui esse podcast, eu posso ficar um pouco mais ansioso, né? Porque eu estava ansiosa. Ué, o meu marido não veio. Doutor, você tem que me ajudar, Desde ontem eu estava sofrendo, gente, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, assim, é normal a gente ficar ansioso em alguns eventos. Você vai, às vezes, fazer uma aula, você vai numa consulta, você vai conhecer uma pessoa. Então, esses momentos, às vezes, geram uma certa ansiedade. A grande questão da ansiedade é quando isso se torna, né, de uma maneira mais crônica e mais constante e a pessoa não consegue, de certa maneira, se controlar. E a ansiedade que acaba dominando a pessoa, né? Isso, quando começa a acontecer, isso possivelmente está se tornando um transtorno, uma doença. E aí você precisa de ver com um outro olhar. E porque assim, quando a pessoa tem um transtorno de ansiedade, seja ele, né, uma síndrome do pânico, uma fobia social, uma fobia específica, um transtorno de ansiedade generalizado, enfim, isso gera uma série de problemas e uma série de dificuldades na vida da pessoa. E existe tratamento hoje. Então, se você for um psiquiatra, se o diagnóstico for feito de maneira correta, existe não só a questão medicamentosa, mas uma série de atitudes que você pode mudar na sua vida para você melhorar e lidar melhor com essas questões.
Pessoas têm o preconceito de buscar psiquiatra, de buscar um médico. Por que vocês assustam tanto a gente? Eu acho que o mundo mental, ele é um mundo ainda, de certa maneira, muito desconhecido, né? Mesmo dentro da psiquiatria, a gente estuda muito, a gente entende muitas coisas que acontecem, mas a gente não tem o conhecimento 100% do que acontece no nosso cérebro, né? Então existe ainda um enigma, uma série de surpresas que eventualmente podem fazer com que a pessoa gere um certo medo, né? Porque quando a gente não conhece um assunto, a gente tem uma tendência a ficar com certo medo, com certos questionamentos. Então, eu acho que o mundo mental gera esses questionamentos, esses medos, porque, no fundo, todos nós ainda não sabemos exatamente o que acontece por completo no nosso cérebro. Então, talvez esse seja uma das questões. Agora, por outro lado, Alessandro, eu acho que isso tem mudado muito, viu? Eu acho que as pessoas estão, sim, procurando mais o psiquiatra, estão cuidando mais da sua saúde mental. Eu acho que o assunto está sendo mais discutido, né? Eu acho que há 20, 30 anos atrás, o preconceito talvez era maior. A psiquiatria, na verdade, assustava, né? Achava que psiquiatra era médico de louco. Eu não vou no psiquiatra de jeito nenhum, eu não tô louca, eu não tô com problema mental, e não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver isso. Exatamente. O que é TAB? TAB é o transtorno afetivo bipolar, né? Que a gente chama também de uma maneira mais comum como a depressão bipolar. O TAB nada mais é do que assim, são pacientes que em determinados momentos ficam deprimidos, a depressão que a gente fala do nosso dia a dia, mas em determinados momentos esse paciente ele faz um quadro que a gente chama de mania ou de hipomania. O que é isso? O paciente, então, ele fica mais eufórico, ele fica mais agitado, ele fica mais inquieto, ele não dorme bem, então ele faz coisas que eventualmente ele não faria, ele sai do que é considerado normal e às vezes toma atitudes que normalmente ele não faria. Quando ele entra nesse quadro de mania ou de hipomania, é um paciente que tem essa doença, então, né? Então, quando ele faz em determinados momentos a depressão, em determinados momentos a mania ou a hipomania, esse paciente pode ser diagnosticado como transtorno afetivo bipolar. E como diagnosticar o bipolar? Como que a gente fala se aquela pessoa é bipolar? Então, o diagnóstico é clínico, na verdade, né? Na verdade, os diagnósticos em psiquiatria, eles são clínicos, né? Então, é muito importante você conversar, fazer uma boa anamnese, uma boa história, você tem que entender a história do paciente. Então, se ele fez, em algum momento da vida dele, um quadro depressivo, e depressão ela é definida como um período onde você fica pelo menos 2 semanas seguidas, a maior parte do tempo, triste, desanimado, sem vontade de fazer as coisas, com alteração no padrão de sono, né, gerando um prejuízo grande na sua vida com sofrimento, né? Junto na depressão normalmente vem alguns sintomas também de aumento de irritabilidade, pensamentos de morte, né? Falta de energia, diminui o apetite. Então, uma série de sintomas acontecem durante esse período e a pessoa fica muito para baixo, gerando um sofrimento muito grande. Então, se a pessoa fez um quadro depressivo em algum momento da vida e tratou e tudo mais, em algum momento ela faz um quadro de mania ou de hipomania, que foram os sintomas que eu falei, esse paciente pode ser diagnosticado como ou um transtorno afetivo bipolar tipo 1, que é depressão com mania, ou tipo 2, que é depressão com hipomania. Então é importante você conversar com o paciente e tirar uma história muito bem feita, né? É muito diferente bipolar de uma pessoa narcisista, totalmente diferente. Tem pessoas que, na verdade, igualam, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? O narcisista é aquela pessoa que muitas vezes pode ter até um transtorno de personalidade, né? No sentido, às vezes, de achar que realmente é muito bom, é o melhor de todos, fica com um ego muito inflado, né? E às vezes acaba passando por cima das outras pessoas, se colocando numa posição de superioridade e não levando o outro em consideração, né? Então é uma questão que precisa também de ser trabalhada, mas está ligado mais à personalidade. O TAB, né, o transtorno afetivo bipolar, é uma doença que tem as características que a gente conversou. Doutor, a gente percebe que quando eu venho procurar um médico, é muito importante o vínculo.
né? Eu confiar naquele médico para eu expor a minha vida, o meu problema, a situação que eu estou passando naquele momento. A gente percebe que quando a pessoa tem esse vínculo, que ela confia no médico, o tratamento fica bem melhor. Não, você tocou num ponto que é fundamental, assim, a medicina, ela é uma arte no sentido de que você tem muita ciência por trás da medicina, é muito importante você ter o conhecimento científico e estudar o que a ciência fala em relação às medicações e às melhores condutas, mas esse aspecto, assim, da relação, esse aspecto do cuidado com o outro, né, que está ligado muito mais a uma parte, assim, refinada no sentido de você se colocar no lugar do outro e tentar entender o sofrimento que está passando com a pessoa e isso, de certa maneira, tocar você para tentar ajudar essa pessoa. Então, essa questão do vínculo ela é fundamental, porque quando a pessoa acredita, confia no profissional, todas as orientações e toda a relação que você vai ter com essa pessoa vai ser uma relação muito mais sólida e muito mais assertiva. E a chance de dar certo é muito maior. Então, eu acho que isso que você falou é fundamental. A gente não pode perder isso na medicina. Muitas crianças, Dr. Davi, sofreram abuso lá na infância, foram agredidos psicologicamente, muitas vezes espancado, muitas vezes você não devia de ter nascido. Com certeza isso, muitas vezes, traz para a fase adulta tudo que ele ouviu lá atrás, né? E isso, muitas vezes, pode levar com que essa pessoa sofra a vida inteira, não é? E, na verdade, um adulto frustrado, um adulto com muita mágoa, muito sofrimento, essa pessoa com certeza precisa de um psiquiatra. Eu acho que assim, a pessoa, né, ela vai formando a sua personalidade, né? Tem estudos mostrando que até os 18, os 25 anos você está moldando a sua personalidade. Então isso é uma construção também, né? E isso tem uma série de influências, não só genéticas, mas ambientais e de condutas, né, que os pais e as pessoas com as quais você viveu, como você agiu com essa criança. Então assim, ter uma infância tranquila, bem cuidada, a criança ser amada, a criança protegida, isso é fundamental para você estruturar uma personalidade muito mais sólida e muito mais estruturada realmente no sentido de formar e se tornar um adulto que vai dar certo. Então essas questões que você está levantando, elas são fundamentais, a gente não pode brincar. A criança ela tem que ser muito bem cuidada, tem que ser muito bem tratada, tem que ser amada, tem que ser olhada de uma maneira muito diferenciada, porque essa criança vai se tornar um adolescente e um adulto. E se você não estrutura muito bem essa personalidade, isso vai gerar problemas mentais no futuro, e isso vai ser não só ruim para a pessoa, mas para a sociedade em si. Porque uma pessoa doente gera um problema para ela, mas gera um problema também dentro da nossa sociedade, né? Isso gera outras questões. Então, acho que é fundamental o que você falou. E na questão de perdas, perdeu um pai, perdeu uma mãe na infância, isso pode mexer com essa criança lá na frente, com a personalidade? Mexe, porque assim, a criança, né, para ela crescer, ela precisa de ter a figura paterna, a figura materna, até como estrutura, né, algo que vai estruturar essa personalidade em relação ao cuidado, em relação a todas as questões para o crescimento dessa criança. Então, a perda de um pai e de uma mãe, isso mexe muito com o psiquismo, né? Claro que, dependendo da idade, dependendo de como se lida com isso pode ser mais ou menos agressivo. Né? E, eventualmente, podem surgir também outras pessoas que fazem o papel desse pai, dessa mãe, e ajudar a estruturar melhor essa personalidade. Mas ter um pai e uma mãe, né, que sejam pai e mãe realmente, isso faz muita diferença. Mas, gente, uma das coisas que também prejudica a criança é a autoproteção.
A autoproteção sem limites, sem regras, isso também pode ocasionar problemas no futuro adulto. Também, costuma-se dizer... Autoproteção demais, né, doutor? Essa coisa de você também ficar protegendo muito, defendendo a todo momento. Na verdade, assim, uma criança, para estruturar a personalidade, uma coisa importante é você deixar a criança fazer as coisas que ela consegue fazer. Então, se uma criança de 3, 4 anos, ela consegue trocar de roupa sozinho, o ideal é que você deixe ela trocar de roupa sozinha. Mas vai demorar 15 minutos e nós vamos para a festa. Então, começa a arrumar ela 20 minutos, porque você vai dando uma independência para ela também nesse sentido. Agora, a questão do limite que você colocou é fundamental também, porque assim, as pessoas, elas precisam de ter limites, e a criança, o adolescente, mais ainda, porque a vida mostra que a vida nos coloca limites, né? Quando a gente é adulto, né? A gente não pode fazer tudo o que a gente quer, a hora que a gente quer. E a vida tem desafios. E a vida tem desafios. Então, senão vai crescer crianças frustradas. Né? Então, acho que essa questão do limite é outro ponto que também precisa de ser colocado e ser trabalhado junto com essa criança, com esse adolescente, para estruturar essa personalidade melhor e se torne um adulto funcional, né? Um adulto que vá trazer coisas boas para a sociedade, para a família. Uma das coisas que está aparecendo muito aí, autismo em adulto. Muitas pessoas viveram a vida inteira na infância fechado, sem se comunicar com ninguém, e agora estão indo atrás e estão descobrindo que são autistas. Isso também mexe com a cabeça. Mexe também. Eu acho que hoje a questão do autismo, né, o transtorno do espectro virou modinha, né, doutor? Hoje se ampliou o conceito, né, em relação ao diagnóstico. Então a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque às vezes eventualmente está se dando o diagnóstico, eventualmente precisa de olhar para ver se realmente é isso, né? Porque o autismo clássico, o que acontece? O autismo clássico, ele começa normalmente na infância, né? 2, 3, 4 anos de idade, é aquela criança que tem dificuldade para se comunicar, aquela criança que muitas vezes tem uma linguagem, né, que fica muito difícil, e isso começa a gerar uma série de problemas no dia a dia da criança. Então, acho que a gente precisa de ter um olhar um pouco mais abrangente nesse sentido e fazer o diagnóstico correto. Sim. Isso é uma coisa importante. Não é você achar que é as coisas, não, procura um médico. Se o médico te deu um diagnóstico, você achou, não, será? Vai em outro, mas vai atrás de várias opiniões para você ter a certeza, né? Porque às vezes o médico também pode errar. Pode, claro. Né? É humano, pode errar. Doutor, o que é se tornar resiliente? Olha, a resiliência é uma palavra que vem da física, na verdade, né? A resiliência está muito ligada a essa questão de suportar pressão, né? Os físicos às vezes até usam uma analogia com um bambu para mostrar o que é ser resiliente. Então, se você pega um bambu verde, né? Você dobra o bambu, você praticamente enverga ele totalmente, ele não quebra. Depois você solta e ele vai e fica. Então, a resiliência é essa capacidade, né, de você suportar pressão, de você se dobrar, de você entrar em outro estado, mas você não quebrar, né? Você não quebrar. Então, as pessoas que são resilientes são essas pessoas que conseguem enfrentar situações às vezes muito difíceis, né? De uma pressão muito grande, mas tem essa flexibilidade, tem essa capacidade mental no sentido de que, olha, vamos resolver por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a pessoa não cai, ela não se quebra, assim, né, entre aspas. Então, as pessoas que têm resiliência, elas são pessoas que muitas vezes conseguem avançar mais, conseguem ir mais longe. Pode ser algo trabalhado também, não significa que não é uma coisa que não, a pessoa nasce resiliente, é assim. Muitas coisas você pode trabalhar para se tornar resiliente também. Então é algo que pode ser estruturado também na sua personalidade. Doutor, vários diagnósticos estão por aí. TDAH, o TEA, o TOC, retardo mental. Isso também precisa de um psiquiatra. Precisa do auxílio de um médico. Né? Se você está percebendo que o seu filho não está conseguindo acompanhar a escola,
que o seu filho está escrevendo tudo grudado, está tendo trocas de letrinhas, é opositor, né, desafiador. Não adianta, gente, ficar batendo, colocando de castigo, tirando tudo da criança. Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda, Eu acho que uma parte importante na medicina, não, na psiquiatria, claro, também, é você fazer um diagnóstico bem feito, né? Então, assim, quando existe um problema, você tem que entender aquele problema, né? E tentar ver se aquilo realmente é um problema de saúde. Pode ser um problema de saúde mental, né? Você citou aí várias doenças, né? O TDAH, né? O TOC, enfim, os transtornos de ansiedade. Então a gente tem que olhar, se for uma criança, né? Com um olhar diferenciado, se realmente existir um diagnóstico, se fazer esse diagnóstico de maneira correta e ajudar a pessoa. Eu acho que a função da medicina é essa, tentar, de certa maneira, sempre ajudar o paciente que está na sua frente, né? Existe um médico, né, que o Dr. Adir Jateri, né, que já faleceu, né, foi um grande cirurgião, chegou a ser ministro da saúde e tudo mais. Ele costumava dizer que assim, a medicina ela não foi feita para o médico, ela não foi feita, né, para o médico se satisfazer. A medicina ela foi feita para o paciente, né? O médico, quando ele estuda, no fundo ele está estudando porque em algum momento vai chegar um paciente na frente dele com um problema e você tem que ter um conhecimento, você tem que, de alguma maneira, ouvir aquela pessoa e tentar ajudar. Então, o paciente... toda queixa que chega, você também vai estudar. Também, né? Com certeza. Você pode estudar, ampliar, discutir o caso com outros colegas, enfim. Porque o médico não sabe tudo também, né? A gente também aprende no dia a dia e a medicina ela evolui muito. Muitos trabalhos estão sendo feitos, muitas coisas estão sendo estudadas e a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Para tentar sempre nesse aspecto de tentar ajudar o outro, ajudar o paciente que está com problema ali. Doutor, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo, acho que abriu a mente de muita gente que está assistindo, né? Gente, todo mundo que precisa de ajuda tem que buscar ajuda. Não adianta a gente achar que sozinho eu não consigo nada, né? Muito obrigada mesmo pela sua contribuição. A importância do bom papo é isso, cada semana um convidado diferente, pessoas diferentes e assuntos diferentes que vai fazer com que a gente cresça com isso. Com isso, verdade. Não, eu que agradeço, Alessandra. Gostou de participar? Gostei, foi muito legal a participação e parabéns pelo seu trabalho aí, né, pelo seu podcast. Eu acho que, enfim, você também está crescendo e está se desenvolvendo e mais sucesso ainda para você. Amém, gente. Até a próxima. Mais um convidado e mais novas entrevistas. Tchau, tchau.